Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre reforços chegando para o Grêmio. Deve ter o anúncio oficial, quem sabe, no máximo até amanhã, do Everton. A situação do Ferreira, né, que ontem virou, de certa forma, uma notícia. Eu quero especificar, esmiuçar um pouquinho mais do que realmente está acontecendo. E o camisa 9. Ah, tem mais um detalhe. Vamos falar de planejamento também do Campeonato Brasileiro. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações do vídeo. Vamos lá então. Deixa eu começar pelo Everton, né? O Everton, o Grêmio deve ter o Everton em Porto Alegre já nesta terça-feira. E se imagina que após os exames médicos ele possa ser anunciado no máximo até quarta-feira, provavelmente amanhã, antes do jogo ainda contra o Flamengo. O Grêmio tem o anúncio desta contratação. A gente já tinha adiantado aqui todas as bases do acerto adiantado que ele já tinha com o Grêmio, só faltava a parte do Luciano com São Paulo. Nas últimas horas isso andou muito e o Everton já é esperado nesta terça-feira para fazer os exames médicos com o Grêmio. Bom, vamos falar de uma outra situação, tá? Sobre reforços. Além do Everton, o Grêmio não desistiu de trazer um camisa 9. Eu, inclusive, estou tentando descobrir qual é o nome desse camisa 9, porque pelo que eu acompanhei das últimas horas, o Grêmio já teria essa decisão. Bom, aí você deve estar pensando o seguinte, tá, mas vai contratar quem? Estou buscando essa informação, eu não sei quem ainda, mas o Grêmio tá fechado com o camisa 9. Bom, é alguém que está jogando no mercado brasileiro? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque tem uma confusão sendo feita aí com as janelas de transferências internacionais. Por exemplo, se eu não me engano, agora no dia 10 de agosto, fechou a janela para que você pudesse trazer jogador de fora do Brasil. Só que, em função da pandemia, a FIFA dividiu essa janela de transferências internacionais em 2 períodos. Então agora, no início de outubro, ela abre novamente. Pô, a gente vai considerar o seguinte, a gente já está na segunda quinzena do mês de agosto, correto? Ou seja, 15 dias já deu setembro, passou setembro, início de outubro, já poderia contratar alguém de fora. Então o Grêmio está sim encaminhado com um camisa 9 e vai buscar esse reforço para poder trazer para o grupo de jogadores, porque o Renato não abriu mão de contratar esse 9. E com essa flexibilização da janela de transferências, no início de outubro abre e aí o Grêmio poderia trazer esse jogador. Bom, uma outra situação, tá, que nas últimas horas virou meio que uma notícia, a questão do Ferreira. Toda vez que se fala no Ferreira, para quem não lembra toda a situação, o Ferreira entrou através de seus representantes com um processo judicial contra o Grêmio para que ele conseguisse a liberação para ele acertar com outro clube. Isso já foi negado para o Ferreira mais de uma vez, mas o que aconteceu na realidade dos últimos dias, digamos assim? E isso eu consultei fontes do Grêmio e falei também na noite passada com o Pablo Bueno, que é o empresário do jogador Ferreira. Bom, o que tem nesse momento de real? Nada. Não andou nada. O que mudou e que para alguns foi transformado como uma possibilidade de que o Ferreira voltasse a ter um acordo com o Grêmio e de repente até jogar no Grêmio? Primeiro porque o Renato estava procurando aí esse atacante de lado, só que daí o Renato já acertou com o Everton, esfriou de novo a situação do Ferreira. Tem uma outra situação. O que mudou, na verdade, é que teve um período em que quando a gente perguntava sobre o Ferreira para a direção do Grêmio, as respostas eram muito ásperas. E quando a gente perguntava sobre a situação do Grêmio para o lado do Ferreira, principalmente do Pablo Bueno, as respostas também eram muito ácidas. O que mudou é que arrefeceu esse ânimo. Então não tem mais declaração forte do Grêmio contra o Ferreira, não tem mais declaração forte do Pablo Bueno, empresário do Ferreira, contra o Grêmio. Foi isso que mudou. Mas repito, neste momento, inclusive falando com o Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreira, neste momento não andou nada. Simplesmente é como se a bandeira branca da paz tivesse sido hasteada. Mas não tem nesse momento nada que tenha encaminhado um acordo. O Grêmio não buscou nesse momento uma conversa com o Pablo Bueno também não buscou uma conversa com o Grêmio. O que existe sim, nesse momento, é uma diminuição das trocas de farpas, que era algo natural nos últimos meses. Bom, deixa eu fechar com a questão do planejamento, tá bom? Porque o Grêmio joga amanhã contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e já fica no Rio de Janeiro porque no final de semana tem o confronto com o Vasco da Gama. E aí, automaticamente, o Renato agora já está pensando nas finais do Campeonato Gaúcho e, naturalmente, contra o Vasco da Gama, a tendência é que ele possa colocar novamente um time descaracterizado dentro de campo. Bom, isso faz parte de um planejamento, tá tudo certo. A minha crítica ao Renato ter preservado na segunda rodada era justamente por isso que vai acontecer a partir de agora. Porque agora tem a desculpa que vem as finais do Campeonato Gaúcho, na sequência vai ter a desculpa que recomeça a Copa do Brasil, depois vai ter a desculpa no mês de setembro que recomeça a Libertadores da América. Então, naturalmente, lá na frente, vai ser obrigado o Renato a preservar jogadores, ele vai perder
perder jogador por desgaste físico, uma série de coisas. Justamente por isso era a minha crítica. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, mesmo sendo fora de casa, não tinha necessidade de ter preservado praticamente metade do time. Planejamento? Ok, mas aquela justificativa contra o Ceará ainda não rolou. Tá bom, galera? Então nas próximas horas deve ter a oficialização aí por parte do Grêmio da contratação do Everton e o Grêmio segue na luta para esse camisa 9. Pelo que eu sei, o Grêmio já está encaminhado com o jogador. Eu não descobri quem é ainda, mas eu estou continuando correndo atrás para poder trazer para vocês aqui no canal. Tá bom? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações que eu volto a qualquer momento. Abraço, até daqui a pouco.